A transcrição. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Alessandra. Eu, Larissa e Boa Fernanda. tarde. Cumprimenta mais, parece que a gente toda hora se vendo. Que coisa feia. Boa tarde, Larissa. Foi uma Boa semana tarde, Natália. forte, né? Forte, Potente. mas muito linda, né? Muito Sim. linda, Natália. Muito bom. Acho que vamos colher muitos frutos, né? Porque nós estamos tendo tantas inspirações, tantas possibilidades, só da gente afunilar mais também as ideias, né? Sabe o que eu achei mais bacana, assim, de tudo que eu vi até agora? É tipo, nossa, a gente está encontrando nossa turma, também é uma coisa boa, né? Encontrar nossa turma no quantitativo, olha que lugar interessante, É. né? As E aí pessoas, é mesmo legal com métodos também. diferentes, querem coisas iguais, né? Uhum. Essa sensação de pertencimento na academia, ela é importante. E aí também você ter, né, conseguido identificar essa rede, acho que é um negócio, assim, que é um legado que não tem tamanho. A gente juntou as mãezonas, né? Você viu, né? Aquelas professoras que estão aí abraçando a turma, pegando na mão mesmo para fazer as coisas. É uma programação bem com esse espírito, né? Uhum. Que tem uma turminha atrás aí, que vai. Cada professora dessas que veio aqui, e o Douglas, né? Tem Uhum. um bandinho, assim, que nutre, né? Muito Uhum. legal isso. Larissa, é um prazer te ter aqui para falar dessa mesa. Quando eu coloquei esse título, eu pensei, Natália, mas será que você está querendo com esse título? Aí eu mandei ele para você, eu ainda estava em dúvida. Mas aí Uhum. parece que você se reconheceu tanto com ele que trouxe sentido para mim. Uhum. Foi bem isso mesmo. E achei, né, como eu disse já para você, que à medida das mesas que eu consegui participar, eu, infelizmente não consegui ainda todas, mas vou me atualizar nelas, fazia muito sentido, sabe? As coisas que eu estava pensando, e às vezes também não coloquei no papel nem nada, fiz só um roteiro de pensamento, mas eu acho que depois sai um texto, Isso, sai alguma coisa bacana, porque tem a ver com as vivências, né, com as experiências, eu achei que fazia sentido. isso. Você quer esperar mais um pouquinho? Quer começar a prosa? Estamos com duas pessoas, mas a gente pode esperar um pouquinho também. Vamos esperar até 14h10, não sei se vai entrar muita gente, né? A pessoa está cansada, sexta-feira à tarde, um tema desse, será É, que tá bem? mas até ontem à noite a gente conseguiu uma turma, né? Foi É, surreal, né? à noite acho que também chama um pouco o pessoal, né, que não está com tantos... Que tá mais livre, né? Deixa eu dar um Fica a seu recadinho. critério, para mim, tanto Então vamos faz. aguardar uns 3 Também dá minutos. alguns recados, tudo mais. Isso. Você está conseguindo editar os vídeos antes de subir? Então, um deles eu editei, que é o da quarta, porque a nossa captação de áudio foi bem ruim. Aí teve uma parte que eu usei o laptop, e aí eu fiquei sentada em frente. Foi a parte que deu para salvar. Aí, da parte que deu para salvar, a internet caiu, porque a chuva começou. Então, ficou um vídeo de uns 25 minutos introduzindo a pesquisa, e o restante eu só terminei lá. Eu fiquei devendo para o pessoal do online um momento para a gente refazer uma roda de conversa online. Vou mandar mensagem para os inscritos que estão participando online assim, informando, né, que nós vamos agendar para a semana que vem. E eu vou gravar um vídeo mesmo apresentando a pesquisa do Ótimo. começo ao fim, né, de uma forma organizada, uns 20, 30 minutos no máximo, que não seja um vídeo muito longo também. Já fiz isso lá na disciplina de seminários de pesquisa, né? É bom a gente ter essa experiência de apresentar o projeto em 20 minutos, que a gente tem que conseguir fazer isso minimamente, né? Para ser sintética também e levar a mensagem, né? Então,
Nós vamos fazer isso e subir os vídeos. A Laura, ela está com muitos trabalhos essa semana, mas ela disse que hoje vai subir todos os vídeos de ontem e de hoje. E aí, quem for assistir de forma assíncrona vai poder ir pegando até o fim do mês, né? A gente combinou que todo mundo que assistir e comentar nos vídeos vai receber o certificado de participação assíncrona, tá? É isso. Deixa eu... Meninas, vocês querem se apresentar? Alessandra, Laís. Laís é da educação física ou é outra Laís? Oi, boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim. Não, sou, na verdade, da Faculdade de Informação e Comunicação, da FIC. Meu nome é Laís. Atuo aqui no curso de Biblioteconomia, também no programa de pós em Ciência da Informação. E, enfim, parabenizar pelo evento de vocês, tá? Tá bem interessante. Mas sou aqui do Campo Samambaia. Que massa, Laís, que bom. Bom te ter aqui. Eu vi o seu perfil em várias atividades. Que bom que você está conseguindo acompanhar. Alessandra? Sim. Quer aproveitar o grupo menor para se apresentar para a gente saber de onde você vem? Tem muita gente que está entrando no fluxo, né, Larissa? Não sei se vai ser o caso hoje, mas de toda forma, quando a gente grava e as pessoas assistem depois, a gente consegue ter retornos em relação a isso também. Bom, o pessoal vai chegando. Boa tarde, Laura. Quer se apresentar para a gente, Laura? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou a Laura, eu participo do PET e vim aí acompanhar vocês nessa jornada. Bom. Coisa boa. Boa tarde, Daniela. Quer se apresentar para a gente? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que pode começar, Larissa. Pessoal, eu estou falhando em apresentar as professoras. A professora Larissa é professora do IPTESP, do Departamento de Saúde Coletiva, faz parte do Íntegros. Seja bem-vinda, Larissa, e se você quiser se apresentar com algo que você considera importante também para a gente, fica à vontade, tá? Obrigada, Natália, e obrigada por ter aceito minha empolgação, né, com o tema, embora ele já estivesse no script, e eu me coloquei à disposição para falar dele, porque eu acho que é um tema que me atravessa também muito, né, acho que muito do que está aqui nessa pesquisa me atravessa. Hoje cedo eu estava super empolgada com, né, as questões do sono, que são coisas assim que me perturbam, mas enfim, acho que é importante, né, também falar o quanto essa questão do tema da convivência ela é importante para mim e para o meu material, né, de trabalho que eu faço. Eu sou professora da saúde mental coletiva, do IPTESP, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. No momento, essa disciplina é ofertada para medicina, né, mas é uma disciplina que ela pode ser ofertada para outros cursos, porque a gente pensa rede de cuidado de saúde mental, política de saúde mental, mas também ferramentas e estratégias do cuidado numa perspectiva da saúde coletiva, que eu acho que isso que é o mais importante, né, dentro dessa matéria.
Nesse processo aí da docência também, eu coordeno um projeto de extensão, que o nome é Memória da Saúde Mental em Goiás. É um projeto que ele tem como carro-chefe um museu virtual. A gente registra, estuda, né? Na verdade, ele é uma vitrine aí mesmo do que é produzido por cultura, por produção acadêmica, produção artística que a gente tem na rede de saúde mental no Estado, numa perspectiva da luta política, né, da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. Então, né, meu coração está bem aí também. Mas sou uma estudiosa do desenvolvimento humano, gosto bastante também, sou docente na área de desenvolvimento infantil. Então, penso que as coisas, né, foram confluindo aí para essa disciplina que eu dou junto com a pediatria também. Já fui professora do curso de musicoterapia, na disciplina de grupos, né, grupos assim como a Fernanda Nunes, também é uma formação que eu tenho, e busco aplicar, né, nas metodologias, em sala de aula, o conhecimento, mas acho que antes de tudo, nessa formação profissional, eu tenho uma formação política, que ela é anterior, né, que é enveredada aí pela luta antimanicomial, mas eu tenho uma formação forte na educação popular em saúde, e é essa formação em educação popular em saúde que muitas vezes orienta minhas práticas, muitas vezes não, né? Na maior parte das vezes orienta minhas práticas e minha visão de mundo. E a forma como eu tenho atuado aí na docência, ainda na luta política, né, na luta social, em outras frentes de trabalho que eu atuo. Acima de tudo isso, eu sou a mãe do Raul, que tem 3 anos, da Tainá, que tem 8, quase 9, semana que vem faz 9, né? E ser uma cuidadora, né, a cuidadora principal de 2 crianças é algo que me constitui nesse momento da minha vida e que é acima de todas essas outras coisas, né, ou títulos, ou questões que possam ir. Então, acho que também, né, quando a gente fala um pouco desse tema da convivência, do cuidado no contexto da convivência, do autocuidado no contexto da convivência, foram reflexões que eu fui fazendo, não tem como não partir também dessa experiência, né, de ser mãe, da maternagem. Tenho certeza que você também sente um pouco isso. E de ter sido filha, né, eu vim de uma família de mulheres muito fortes, 5 mulheres, filhas de uma mulher muito forte, que é a minha avó, né, e também a minha família paterna tem mulheres muito interessantes. Então, penso que isso também é muito constitutivo, né, dessa subjetividade aqui que foi sendo atravessada por essas experiências e um pouquinho do que eu posso trazer de conversa aqui para nós hoje. Natália, eu te mandei no WhatsApp Sim. Uma apresentação, mas na verdade que não é uma apresentação, é só né, uma provocação com imagens. Uhum, E aí, como eu vi que mais cedo o pessoal estava tendo dificuldade de estar aqui e estar gerenciando a apresentação, se você puder sim, compartilhar. Bom, então, assim, falei, né, antes um pouco do meu gosto por esse tema, porque eu entendo, talvez, não de forma de antítese, né, a proposta da pesquisa, mas eu penso que o autocuidado, ele é precedido pelo cuidado que é coletivo, e isso é feito no processo de convivência, né. Aquilo que nos humaniza, que nos torna ser humanos, né, aproveitando a mesa de hoje cedo, né, nós mamíferos, né, que nos agregamos e formamos cultura através desse processo todo, foi na convivência que a gente se constituiu, né, se constrói, são nessas confluências e desencontros de histórias de vida que a gente se cuida, mas que também a gente adoece, né, e nas instituições e organizações também que atravessam a nossa vida e constituem a nossa vida, mas também são lugares que a gente pode se fortalecer. Então, um pouco da nossa prosa que é hoje, eu quero fazer um convite para você, Natália, para quem está aqui, que possa ser bem dialogado mesmo, sabe? Usando o chat, usando o microfone. A ideia é que seja uma roda de conversa e as provocações que eu trouxe aqui são questões que eu me sinto provocada, né? Mas aí eu peço para que a gente possa fazer isso também de uma forma muito, muito tranquila.
muito dialogada. Você passa para o próximo para mim, por favor? Sim. Opa, peraí. Sim, eu vou fazer a leitura de um poema que é um poema do Carlos Drummond de Andrade. Pedi licença para ele para alterar uma palavra lá no final, a gente vai ver por quê. E eu gosto muito dele, né, desse poema, e vou ler ele aqui. Eu acho que uns 4 slides eu vou pedindo para você passar à medida que eu leio. Essa era uma das estratégias que eu fazia quando eu dava aula na pandemia. Eu começava a aula ou com uma poesia ou com uma música, para ver se a gente conseguia chegar, porque esse lugar aqui, né, a tela, ela coloca muitas camadas entre nós aí, nesse contato, nessa relação. Não que seja algo ruim, né? O mundo sem tecnologia, ele é impossível, a gente ficar brigando contra isso é bobeira. Mas penso que também ajuda a gente a estar presente, né? Então, Carlos Drummond de Andrade dizia sobre essa questão da convivência. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. A lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, e o homem desce em Marte. Passa para a próxima. Pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos para outra parte? Claro, diz o engenho. Sofisticado e dócil, vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê-o isto? É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca, se não for a Júpiter. Proclamar justiça contra a injustiça, junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa? Roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Ai, mas que chato sol. Falso touro, espanhol domado. Restam alguns sistemas fora. Do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão, do seu coração, experimentar, decolonizar, não tem esse D, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitável alegria de conviver. Bom, eu uso trago esse poema aí do Carlos Drummond para falar que não tem como ser gente, né, sem conviver. Até que dá para a gente fazer essa escolha, mas a gente precisa primeiro conviver para fazer essa escolha de ir para o mato, se isolar, não depender de ninguém, viver de agroecologia, né, da própria sustentação. Em algum momento, o ser humano decidiu que ficar junto, ele ia se proteger, né, e decidiu criar ali algumas plantinhas, animais, e ali a convivência ela precisou, né, acontecer para que as coisas fluíssem. A história não é linear, essa não é a única história, né, da experiência da humanidade, mas a gente sabe que, né, a partir do momento que a gente precisou se agregar em grandes grupos, a convivência ela passou a ser inevitável, né? E eu brincava esses dias atrás numa aula que eu dei sobre comunicação, o quanto é incrível, né? Nós somos a espécie que talvez tenha criado a maior quantidade de códigos linguísticos para se comunicar, para conversar, para tentar se entender, né? A gente tem diferentes idiomas, mas existem códigos que são universais. E a gente briga tanto, e a gente não se entende, e a gente desentende, né? E o quanto maior essa complexidade, então, às vezes, linguística, de repertório que a gente foi criando, tal, parece que maior é a confusão.
E penso que né, conviver, né, vai exigir que a gente encontre alguns caminhos para poder confluir, né, para poder pensar nisso. E eu queria que a gente começasse pensando, né, a gente já fez esse exercício, talvez, parecido em alguns outros momentos desse encontro. Pensando no nosso universo, na universidade, né, olha que nome curioso, que é o nosso universo, né, a UFG é uma cidade. A gente tem 2 campos aí, mas eu fiquei tentando buscar na memória quais são os espaços de convivência em comum que a gente tem. Alguém consegue identificar? Falando aí, ou colocando no chat, quais são os espaços de convivência que a gente tem na universidade? Formais, informais? Vai lá? Eu falo pelo universitário, né? Eu vejo que lá é bastante desintegrado. Não é igual o Samambaia, que tem um quintalzão, assim, comum e todo mundo consegue conversar. É uma coisa bem mais fechada mesmo. A gente só conversa com o pessoal do nosso curso e, quiçá, um pessoal que convive no mesmo prédio, né? Eu falo pela psicologia, que a gente ocupa o mesmo prédio que a pedagogia. É o mesmo prédio, mas quase ninguém conversa, sabe? É mais. E eu vejo que no Samambaia não. A maioria das pessoas tem muitas trocas, sabe? Olha que curioso, Laura. Lá na minha unidade não tem nenhum espaço concreto, né, aparente de convivência. Lá na FE a gente tem aquelas mesinhas, existem uns jardins internos, igual tem na FM, na Faculdade de Medicina. E eu sempre dou a entender que aquele espaço foi feito para promover, né, algum tipo de encontro, algum tipo de convivência. Tô morrendo de inveja do povo da FAV, porque lá tem gente, que tecnologia maravilhosa, tem um redário, tem o RU e as lanchonetes, onde o pessoal interage. A RU também é um bom lugar, né? Um bom ponto de encontro. O que mais que vocês acham que a gente consegue Lá no identificar? prédio das Ciências Sociais, que nos recebeu para o evento, a gente escolheu exatamente porque é um dos lugares que a unidade, né, as 2 unidades que funcionam lá, Filosofia e Ciências Sociais, tem se debruçado a criar esse ambiente com rede, com espaço de aconchego, trazendo plantas, né, trazendo cores, pintando, arte, exatamente para trazer esses espaços de convivência e descanso. Que fantástico. Eu sei que lá também tem uma sala de para mães, né? Faculdade de Ciências Sociais. Não sei se fica exatamente lá, mas foi um negócio que surgiu a partir da necessidade que existiu ali. Tem os centros acadêmicos, que eu percebo também que é um lugar muito utilizado, né? Às vezes pequenininho, minúsculo, mas tem ali sempre um puff, umas cadeiras, horário de almoço a gente vê o pessoal descansando, dormindo. E só? Só, gente? Acho que a gente está precisando frequentar mais o Campus 2. Na IMAC tem uns espaços para canto. A Lohane aqui está falando. Alguns gabinetes. Olha, o meu, eu tô doida para colocar um puff lá. Eu e a Fernanda, a gente ainda não bateu o martelo, mas rede não vai dar, mas um puff vai chegar lá. Né? Alguns gabinetes são mais possíveis, né, de serem usados aí como esse espaço. E só, né? A gente pensa assim, se a gente tem vários pontos na universidade, seja no campus 1, no campus 2, por que que os pontos de encontro, eles não são, né, os pontos de estudo, bibliotecas, salas de aula, por que que os pontos de encontro, eles não são recheados de vida, né? Em alguns espaços, realmente, a gente consegue ver isso um pouco mais. Vou fazer uma visita ao Campus 2 com mais frequência, porque como eu não dou aula lá, eu quase não frequento. E parece mesmo que, né, o que a Laura falou, parece que tem mais vida. Essa foto que está aqui é uma foto de um dia de aula que eu dei. Na verdade, deram essa aula para mim, porque era uma aula de atenção à crise, né, no contexto da saúde mental, e era uma turma muito gostosa. E essa turma falou assim para mim um dia, a gente estava lá na faculdade de medicina, professora, vamos fazer aula lá fora? Eu falei, vai, bora, acho que esse negócio vai ser muito bom, né? Perfeito, Laura, já vou chegar aí. E aí, fomos lá para fora, né? Fazermos aula, porque a aula ela é feita desse coletivo, né? Ela é feita desse encontro.
E foi muito gostoso, eu consegui manter a proposta da aula, que começava com uma discussão de casa. Nesse dia rolou de cada grupo, né, a gente dividiu em 3 grupos, e em cada grupo eles escolheram uma música para representar a personagem, cantaram essa música, tiraram fotos, fizeram festa, né, e foi um dia que eu, professora, me senti muito acolhida, embora não tenha sido a proposta minha, eu achei muito fantástico eles tomarem a liberdade de me chamar fora da sala de aula, e essa aula ser do lado de fora, sim, desconfortável mesmo, né, nesses bancos aí, que não tem encosto e tudo mais, mas foi uma escolha da turma. E é aí que eu quero chegar, nisso que a Laura falou, né, a gente fica pensando nesses espaços de convivência, reivindicados, né, de uma forma muito justa, por quem circula nos campi, mas o espaço da sala de aula também é um espaço de convivência. É ali que a gente encontra, que a gente bota a conversa fora, né? Fala da nossa vida, né? Atualiza as fofocas. E aí tem uma autora que chama Bell Hooks, né? Que eu gosto muito, tem um livro dela que chama Ensinando a Transgredir. Ele foi citado, inclusive, no encontro de ontem. E ela fala que a sala de aula é um espaço comunitário, né? E que o professor, ele pode e deve, tem como papel, né, criar uma ambiência afetiva, democrática, para que, de fato, essa sala de aula seja um espaço de convivência também. Que seja um espaço comunitário, né? O que é o espaço comunitário? É aquele espaço que é de todo mundo é responsável por ele, né? Então, eu não estou indo lá dar aula, eu estou indo lá construir um momento de ensino-aprendizagem com os alunos. Eu falo meus alunos, mas nem são meus, né? E nem são alunos, né? Então, é importante que também, né, quem se matricula como estudante, como discente, se perceba como corresponsável desse processo. Talvez no processo de aquisição de conhecimento, né, de conteúdo, a gente esteja numa situação de desigualdade por uma questão de tempo, por uma questão de aprofundamento, de estudo. Mas a gente está numa relação de igualdade porque aquele espaço é um espaço comum, né? Cabe ao professor, né, na leitura de Paulo Freire, com a sua autoridade, né, autoridade no sentido de ser essa pessoa mais responsável por esse espaço, criar essa ambiência afetiva, esse ambiente democrático, para que os alunos também se sintam à vontade para se corresponsabilizar por esse momento do ensino-aprendizagem, por esse espaço da sala de aula. Então, cada disciplina, cada professor que entra é uma comunidade nova que se conforma. Às vezes tem estudante que não é da mesma turma, que vem aqui. Então, o grupo ele tem que se reajeitar, se reconformar, para que uma nova comunidade ali seja feita durante aquele período de espaço-tempo. E uma das estratégias pedagógicas importantes que existem para isso é o primeiro dia de aula, que muitas vezes o professor e muitas vezes os alunos não dão atenção. O que é o primeiro dia de aula? O primeiro dia de aula é a gente pactuar nosso trabalho, né? Isso faz parte da prática pedagógica do professor, se não faz, deveria fazer. Se o professor não faz, o aluno tem que cobrar, o discente tem que cobrar. Olha, hoje é o primeiro dia de aula, eu queria conhecer você, queria conhecer o conteúdo, queria saber como é que a gente vai caminhar junto, né? Faz parte, então, também, né, desse discente, cobrar que esse espaço seja uma comunidade de aprendizagem. Mas essa comunidade de aprendizagem, ela só vai se conformar de fato se existe, de ambas as partes, um interesse genuíno pela aprendizagem, né, por crescer junto, aprender junto aquele tema sobre a vida, seja lá o que for, e um interesse genuíno de um pelos outros, né, aceitar as diferenças no sentido de crescer com elas e a gente ter um interesse genuíno mesmo um pelos outros. Então, assim, quando eu penso na questão da convivência, né, em especial na universidade, eu quero trazer para esse espaço a vivência que a gente também tem, né, nas outras frentes da nossa vida, né,
quando a gente, sei lá, encontra alguém, resolve ter uma relação amorosa com ela, ou de amizade, as coisas vão acontecendo, né? As identificações vão rolando e a gente vai criando algum laço afetivo. Que ele não precisa ser de uma amizade profunda, mas que ele precisa ser de um laço afetivo verdadeiro e de uma corresponsabilização para aquele espaço, né? Que é a comunidade ali que está sendo criada. Qual o problema que eu vejo hoje em dia, assim, em relação à educação de modo geral? A gente tem uma visão, a gente, sociedade, muito utilitarista da educação. Eu vou para a universidade, bater o ponto, cumprir meu papel de carga horária, para ter meu diploma no final. O professor, às vezes cansado, ou às vezes desidentificado do seu papel e da sua função social, ele vai para cumprir a carga horária dele e dar o conteúdo. Nesse processo de uso, né, de visão utilitarista da educação, ninguém ganha. É impossível criar uma comunidade aí, porque não existe corresponsabilização, está cada um por si, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas novas pedagogias das competências aí e tudo mais, porque a gente esquece que a universidade também é um espaço de convivência, de corresponsabilização, de constituição de comunidade e de corresponsabilização, né? Em especial na universidade pública, de uma corresponsabilização social, inclusive, né? Você tem ali uma responsabilidade que com o seu ofício, com a sua prática também, dá uma devolutiva para o campo, né, para o campo social, aquilo que você aprende lá. Então, assim, a Bel ela vai falar o seguinte: existe um negócio que chama esforço coletivo, para que esse momento, né, da convivência na sala de aula, em outros espaços de modo geral, mas na sala de aula em específico, aconteça, para que esse entusiasmo que precisa permear o processo da educação e da convivência, dos encontros, aconteça, né? Então, não basta esperar que o professor seja a única pessoa que motiva o grupo, tampouco o professor tem que esperar que a turma seja uma turma motivada para que ele, né, de fato, consiga ajudar a construir essa ambiência aí em sala de aula. Então, gosto muito da provocação dela, né? Ela usa exatamente esse termo. Existe um esforço coletivo que precisa ser construído, um contrato do grupo que precisa ser revisado, que precisa ser cuidado ali durante todo o processo em que aquela disciplina, aquele curso de verão, aquele processo educativo ali aconteça. Porque o espaço da sala de aula, ele é um espaço de troca, de partilha, de construção de uma coesão grupal, né? Dali pode sair uma reivindicação estudantil, um processo, né, germinar um processo de participação política que é importante do estudante. A gente vê isso acontecendo o tempo todo na universidade. E também, né, trazendo um pouco para a minha experiência com grupos, né, com a dinâmica dos grupos, também é um lugar em que a gente pode experimentar fatores terapêuticos. A gente se identifica com o grupo, a gente aprende com o coletivo, a gente se cuida, né? É interessante quando a gente vê uma turma em que eles conseguem identificar que o colega ali não está bem, né? Ou que eles se juntam porque um determinado professor, né, é carrasco ou algo do tipo. Então, assim, a gente vê ali os fenômenos grupais acontecendo de uma forma muito interessante. E é importante, então, que esse pacto coletivo, pelo entusiasmo da sala de aula, ele aconteça, né? Através novamente, desse interesse genuíno pelo aprendizado, pelo outro, por aquilo que eu falei bem ali no início, pela qualidade da presença. Né? A presença física, ela não é suficiente, mas a qualidade da presença, né? O quanto eu estou escutando, o quanto eu estou entregando, o quanto eu estou podendo estar presente ali naquele momento. No cuidado em saúde mental, esse é um negócio muito importante, né? Quando a gente fala de formação de vínculo, desse interesse genuíno pelo outro, eu posso estar 5 minutos no encontro clínico, 10 minutos no encontro clínico, o que conta é a qualidade de presença. Né, o quanto eu estou inteiro ali para aquela pessoa. E aí, de novo, os celulares, tablets, podem ser uma ferramenta importante
mas elas nos impedem, muitas vezes, que a gente esteja, de fato, presente, inteiro, né, naquele processo. Nesse processo de construção de uma comunidade de aprendizagem, né, de uma comunidade também de cuidado mútuo aí na sala de aula, que seja, é preciso que a gente experimente a alteridade, né, essa capacidade aí da gente ver o outro na sua inteireza, na sua diferença, né, compreendê-lo, aceitá-lo, incorporá-lo. E também acho que, em especial nesse momento, né, maravilhoso da universidade, em que a gente conseguiu expandir muito as possibilidades de entrada de diferentes grupos sociais que antes não haviam entrado, é um lugar importante para a gente dar voz a quem nunca foi ouvido. Então, é responsabilidade, muitas vezes, do professor, sim, mas também dos colegas, de permitir com que alguém que nunca disse, ou alguém que está, né, numa perspectiva social, que nunca teve voz, que ele tenha ali na sala de aula, que ele possa ser ouvido, né? Tecer histórias de vida, ouvir a história de vida, né? Ontem foi muito lindo ouvir a história de vida das meninas, de dizer assim, Natália, se você me lembrar o nome, eu vou agradecer, porque agora eu perdi. Ela falou assim, eu morava perto do campus, eu nunca imaginei que aquilo... Acho que era a Denise. Eu nunca imaginei que aquilo era uma universidade, né? E eu entrei, depois que eu entrei, eu tô puxando outras manos, né? Eu tô trazendo outras vozes, eu me reconheço como uma pessoa que foi a primeira da minha família a romper essa barreira da educação. Mas vendo o efeito disso numa sala de aula, em ver que muitas pessoas privilegiadas não conseguem enxergar a luta que é estar dentro de uma sala de aula, né, cursando o seu curso, levando a sério mesmo aquela oportunidade, né, de estar ali nesse espaço de construção do conhecimento, que é a universidade. Então, eu vejo também como um espaço riquíssimo, né, da gente dar voz a quem foi silenciado por muito tempo, pessoas trans, né, que são invisibilizadas. Eu já ouvi histórias muito difíceis, né, de alunos, de estudantes do curso que eu dou aula, em relação a outros professores, de invisibilizar e falar, você não deveria estar aqui, né, você vai conseguir terminar, questionar a coordenação se determinada pessoa devia estar lá. Então, eu acho que isso é grave, sabe? Porque a universidade, ela tem que ser para todo mundo mesmo. Quem tem que dar condições para todo mundo estar aqui somos nós que estamos, né, na docência, quem está também nas coordenações, na gestão, mas também são os colegas, que precisam suportar a diferença, acolher, né, e compreender que a gente vai precisar fazer uma caminhada junto aí em determinados momentos. Então, acho que tem um papel aí, né, que é importante, e a Laura, né, adiantou bem aí. A sala de aula é um espaço muito importante aí dessa convivência. Passa para a próxima, Natália. Eu comecei um pouco, né, no início falando que... Oi? Muito fofo. Fofo, né, o pezinho do Raul, esse aqui. Gente. Aquelas fotos de recém-nascido. O cuidado comum precede o autocuidado, né? Eu acho que a gente discutiu e chegou nessa conclusão aqui em muitos momentos. O que eu pensei nisso? Tem uma história relacionada às teorias evolutivas, né, do ser humano também, que disseram que antropólogos, né, pessoas que estudavam, e eu não sei qual é a fonte exata disso. Eu li no livro chamado Sapiens. E aí conta que descobriram, né, que o homem, ele convivia em comunidade, ele conseguiu sobreviver na forma como a gente está sobrevivendo, quando percebeu-se a partir de análises fósseis que um ser humano foi cuidado, né? Então, talvez alguns de vocês conheçam essa história, né? O fêmur que foi recuperado, foi colocado no lugar. Para esse fêmur ser colocado no lugar, para que ele não fosse pego por, né, por outros animais,
para que ele conseguisse sobreviver, ser alimentado, ser carregado, né? Outros animais da natureza não têm essa capacidade, como o ser humano tem, de cuidar de outro ser humano para que ele sobreviva, né? Se ele está atrapalhando o bando ali, ele vai ficar, ou o bando vai ficar até ele morrer, e lá ele fica, e larga, mas não existe essa experiência do cuidado, né? Para que ele sobreviva, para que ele se cure, para que ele se recupere. Assim como a gente não tem experiência nenhuma na natureza de seres que são cuidados por tanto tempo quanto um bebê humano, né? Inclusive, para a gente viver nessa posição, né, ereta, a gente precisou criar uma ambiência fora, né, do útero para que esse bebê sobrevivesse mais tempo, para que pudesse sair antes, né, com um tamanho que desse para sair. Então, assim, quanto senão que é a cabeção não ia passar, não sei se vocês não entenderam, gente. Isso. O bebezão que precisa nascer, né, de forma independente, exato, né, como os elefantes, quadrúpedes de modo geral, né, que em pouco tempo já está ali andando quando nasce. Obrigada, Natália. O ser humano jamais, né, seria capaz de fazer isso, porque ele ainda nasce muito imaturo, precisando por muito tempo aí de cuidados, né, e depois que a gente se aculturou, né, e aí cada vez mais a infância tem sido alongada, a gente cria cultura, né, e laços para que esses cuidados sejam feitos. E que eu trouxe essa primeira ideia aí de como que o ser humano se tornou ser humano a partir da experiência do cuidado, né, criou cultura a partir da experiência do cuidado. Porque sem a gente ser cuidado por outra pessoa, a gente não existe, a gente, ser humano, né, Homo sapiens, nós não existimos simplesmente. E sem uma rede de cuidados, a gente mal consegue fazer o nosso cuidado, o nosso autocuidado básico, que hoje cedo a gente viu, né, que é no mínimo sono, comida e alimentação, né, e nutrição suficiente para essa existência. Eu penso numa mãe, né, recém-parida aí, por exemplo, que se ela não tiver uma rede de cuidados, vai ser muito mais sofrido, muito mais difícil. Ela pode, inclusive, sobreviver, mas vai ser muito difícil. Se não tem alguém que ajuda ela com a alimentação, nos cuidados com o bebê, com a privação do sono, é muito complicado, né? Então, se eu tenho um estudante universitário que ele, né, nas suas condições de vida, para a sobrevivência, para o básico ali, né, ele não tem um espacinho para o autocuidado, não tem uma rede para ficar, né, cuidando para ele do trabalho, dos filhos, para se cuidar também, para ter esse momento de autocuidado, esse autocuidado é muito difícil de acontecer. E o que a gente mais tem visto, né, nos dias de hoje, é uma falsa cultura de autocuidado, né? A indústria do wellness, que agora tudo é vendido com um nome estrangeiro, né, do bem-estar, vende autocuidado como skincare, né, o momento que você tem ali para sua pele, cuidar do seu cabelo, ir para massagem ou algo do tipo. Isso aí, no mundo privilegiado. Vende suplemento, vende medicação, né, para que a gente consiga acordar e consiga dormir. Vem de um monte de né, ideias mirabolantes, vem de experiências, né? Você que é da yoga, Natália, você sabe muito bem disso. Retiros espirituais, de yoga, de um monte de coisas em que as pessoas consomem para ter essa sensação, né, de bem-estar. Como se o bem-estar e como se o autocuidado fosse uma coisa só individualizada, né? Isso. E eu também, nutrindo isso só no aspecto individual, eu vou conseguir criar um coletivo aí de pessoas bem cuidadas, bem nutridas emocionalmente e que as coisas vão melhorar. Acho que é uma ideia perigosa aí, né, de um autocuidado muito centrado no próprio umbigo. Não sei como é que vocês pensam isso, né? Podemos dar uma respirada aqui? Deixa eu ver. Um vídeo ontem no Instagram sobre isso? Hein? A Fernanda te mandou um vídeo do Instagram sobre isso? Não mandou. Ela mandou para mim, mas
Vamos continuar a prosa e eu vou preparar aqui para pôr para vocês, então. Ah, massa. Coloca. É um vídeo curtinho, muito engraçado, inclusive. Né? Então, assim, é de fato, né? Inclusive, a gente tem alguns divulgadores científicos aí que eles têm pegado muito no pé em relação a esse mercado, né, que tem crescido aí em torno desse wellness, né, desse bem-estar, né, porque é lucrativíssimo, né, e é a nova onda aí. E eu achei interessante que eu li uma análise, né, mais social a partir dessa perspectiva, em que o novo código do rico, né, do muito rico, é exatamente demonstrar o que a gente, né, a maioria de nós aqui não tem, que é tempo, e tempo de qualidade para se cuidar. Então, por isso o novo código é andar com roupas de academia, caras, inclusive, né, consumir esses diferentes produtos, serviços e experiências extraordinárias, fazer um monte dessas escolhas saudáveis, né, e postar, para a gente ver a nossa miséria, que a gente não dá conta, que a gente não consegue, né? O estudante está lá, gente, como é que eu consigo estudar para a prova e ir para a academia, né? Aquele meme que aparece, né? Como é que eu consigo dormir 8 horas, ir para a academia, ficar fitness, comer bem e, né, e parecer saudável aí, como as blogueiras aí parecem. Então, assim, é um mercado que vende imagem, mas uma imagem ilusória aí do cuidado, né? E acho que a gente esqueceu de se reencontrar com o que realmente é importante, que é o cuidado coletivo, que é o cuidado comunitário, né? Semana que vem, né, tecendo algumas histórias aí, eu vou ficar sozinha, meu marido vai viajar. E a pessoa que me ajuda em casa, ela também vai fazer uma viagem. E eu me vi desesperada na semana de prova da minha filha. Eu quero comemorar aqui em casa com um bolinho o aniversário dela. Meu marido a semana inteira fora, eu liguei para minha mãe, que mora a 900 quilômetros de mim, eu falei, mãe, você vem? E ela vem, né? Eu não tenho rede de apoio aqui, ele também, né, meu marido, os pais não estão vivos, então, assim, eu precisei puxar a minha rede, que ia me cobrir nessa minha necessidade de muito longe, né? Mas eu poderia não ter. E eu ia ter que me virar nos 30, com certeza me viraria, né? Eu tenho esse privilégio de poder acionar essa rede, que a minha mãe, ela conseguir estar aqui. Quantos de nós não temos? Né? Eu acho que uma das coisas que a gente perdeu nesse processo aí de civilização, também, né, de capitalismo, de alta produtividade, de falta de experiências comunitárias, é exatamente essa possibilidade do cuidado que seja coletivo, né? Voltando a essa minha experiência pessoal também, na pandemia, eu morava num prédio, e dando aula, né? Loucamente, a gente trabalhou muito durante a pandemia. Quem era da área psi, quem era professor, trabalhou muito durante a pandemia. A minha filha mais velha tinha 3 anos de idade. E em um belo dia eu perdi a paciência com ela e eu gritei com ela, que é uma coisa que eu não faço. E ela se assustou com os olhos abertos e falou: mamãe, você me assustou. Aí nesse dia, né, o mundo caiu, culpa da mãe, essas coisas todas. E a gente estava vendo em torno uma casa e a gente conseguiu encontrar no condomínio de frente um condomínio de casa. Aqui eu encontrei pessoas muito diferentes de mim, idealmente falando, né? Mas eu encontrei uma comunidade, né? Então, quando a gente precisa sair no mercado, é a vizinha que cuida, a gente, se precisar dormir na casa do outro, a gente dorme, um empresta coisa para o outro, né? Então, essa questão da vizinhança, né, do cuidado que é comunitário mesmo, do emprestar uma coisa para o outro, de ajudar ali, de ajudar a carregar alguma coisa, a gente foi perdendo, né? São vários fatores aí que... Não é interessante, gente. Eu vou passar o vídeo para vocês, gente, enquanto a Larissa se organiza. Desculpa, gente. Mas você querendo passar, pode passar. Pode. Posso o vídeo primeiro? Pode. Aí a gente ri agora e fica dentro do contexto aqui da crítica. Tudo falso bem-estar, tá? Que vou falar a verdade, é tudo falso. Ninguém tá bom na cabeça. E fica nessa modinha de tomar suplemento em pó em goma, que já me irrita. De ficar postando matcha, daí já me perguntar.
Vocês conhecem esse rapaz aqui? Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado, né? Eu não sei como voltar. Deixa eu dar um atualizar aqui para ver se volta. Ó. Eu acho que foi realocado para essa galera da geração wellness. Ah, mas o que é a geração wellness? É essa galerinha do falso bem-estar, tá? Que eu vou te falar bem a verdade, é tudo falso, ninguém tá bom da cabeça, e fica nessa modinha de tomar suplemento em pó em goma, que já me irrita, de ficar postando matcha, daí você vai me perguntar, o que é matcha? Também não sei, né? Mas deve ser alguma bebida superfaturada, que é legal de postar, que usa roupa da Alo ou qualquer outra marca clean, porque agora também a moda é ser clean, tom bege, branco, cinza e pastel. Daí você vai pensar, ah, mas qual que é o problema, né? Não é uma coisa boa? Não, por quê? Porque o povo não tá cuidando de dentro pra fora, eles estão cuidando só da parte de fora. Daí tá tudo por fora uma bela viola e por dentro uns pão bolorentos. Tudo achando que o mundo vai acabar e Monjaro e Rivotril. Como que é isso? Aí você vai ver, é um povo magro, com aquele cabeção de Ozempic, se inclinar pra um lado cai, mas tudo doido. Eu nunca vi isso. Tanta gente cuidando do bem-estar, mas ninguém tá bem. Aqui em São Paulo mesmo. A moda das meninas é ser a histérica. Daí eu fico olhando e eu falo, ai, por favor, você não é histérica, você é insegura. Vai pra terapia e não me irrita. Porque, amiga, eu não tô falando da galera que realmente tá em busca de bem-estar, de saúde e derivados. Jamais. Eu tô falando da galera que tá tudo infeliz, se escondendo atrás de um estilo de vida que tá no hype. A galera que posta good vibes ali no hot yoga, mas é o cão na vida dos outros. A galera do suco detox, mas que é mais tóxica que Chernobyl nos seus relacionamentos. A galera que ao invés de pagar uma terapia pra resolver suas questões, fica bancando essa vida do wellness e infernizando a vida dos outros. O povo tem que estar lembrando que, infelizmente, a gente só cresce no desconforto. Só que hoje em dia, pra todo desconforto, tem uma máscara. Estão se escondendo atrás da maquiagem da blogueira, das 89 etapas do skincare, que misericórdia também pra que tanta etapa, que a gente não sabe se tá fazendo skincare ou pagando a dívida de jogo. Até as roupas fitness hoje em dia, fala se você é do mundo wellness ou não. Amiga, nada contra os tons pastéis, mas a gente não vê uma coleção da Farm Adidas mais, gente, né? Uma cor bonita, vibrante. Que uma coisa era acabar com as leg jeans. Isso aí é utilidade pública. Agora, outra coisa é você ir na academia e tá todo mundo de cinza, parecendo um operário em chão de fábrica. Das comidas, então, não vou nem comentar. Porque eu parei na época que o açúcar demerara era o mais. Hoje ele é o vilão. Aí agora também, por causa do wellness, até a área da saúde tá em guerra. Porque eles não decidem o que faz bem e o que faz mal. Um dia a banana é boa. No outro dia ela vai te levar de arrasto pra cima. É uma loucura. E digo mais também, amiga. Tem que avisar essa galera que fica com, a academia é minha terapia. Gente, não é, tá? Vocês continuam sendo tudo descompensado, só que com músculo. Amiga, o ranço que eu tinha dos coaches, eu acho que foi realocado pra essa galera da geração. É isso, deixa eu tirar aqui. Meu Deus, muito bom. É genial. Acabou. Tchau, acabou meu mensagem. É muito genial. Muito bom. E é exatamente isso, né? O mercado vende isso pra gente. E a gente esquece de retomar para o básico, que é o cuidado comunitário, que é um pouco do que eu queria dizer, né? A gente esquece que a gente precisa de rede para se cuidar, né? Que uma mãe, que um estudante que está com a carga horária alta, ele precisa se salvar em alguma coisa da vida, precisa de alguém fazer uma comidinha quente, né, para ele num dia difícil, depois de uma prova. A gente esquece desses momentos. E se não existe quem faça isso, que a gente se junte os lascados e faça isso junto, né? Que é exatamente o que o grupo de ontem nos presenteou, né? A gente se reconheceu, se identificou e se juntou para fazer uma coisa bonita. E acho que isso é o mais bonito, e é o mais bonito, inclusive, né, dessa mensagem contra-colonial que o Nego Bispo traz e que elas também trouxeram, que é, olha, eu não me reconheço como uma pessoa que vai ser ou foi oprimida por esse sistema ou foi colonizada. Eu vou resistir sendo o que eu sou, me cuidando dos meus do jeito que sempre foi, né? Mantendo a minha cultura, mantendo os meus hábitos, sem precisar me submeter a isso aí que a gente acabou de ouvir, né, a esse modelo estético, que não é nem um pouco ético, né, porque eles nos massacram. Então, essa ideia, né, da retomada que a cultura contra-colonial traz é muito isso, assim, é a gente olhar e observar para que os povos originários já fazem, que é nunca ter se vistos fora da natureza, eles serem natureza, né, e ao mesmo tempo conseguirem se cuidar, né, sem precisar colocar o corpo na luta, no sentido, assim, porque vai ser dilacerado, vai ser dizimado, né, a população indígena no Brasil, ela é a menor, no IBGE ela tem menos de 1% da população, nossa, é uma população dizimada, era a maior população antes da invasão, né, da colônia portuguesa. Então, assim, só para a gente pensar que colocar o corpo à prova também em alguns momentos muito difíceis é um risco muito grande. E talvez a gente se cuidar, se regenerar, estar junto, né, o termo que eles usam às vezes, né, se aquilombar é a estratégia de sobrevivência que a gente tem.
fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, Natália? Falar com os nossos, tudo bem, a gente está falando para os convertidos, mas a gente está se fortalecendo, a gente está se reconhecendo como comunidade, a gente está ampliando a comunidade, né? E acho que isso é muito, diante de tudo que nos massacra, diante de tudo que nos oprime, diante de tantas coisas aí que são feitas para colocar a gente para fora da gente mesmo, né? E do nosso senso de comunidade. Então, eu penso que a universidade, como um espelho da sociedade, precisa retomar o senso de comunidade, os espaços, né, de confraternização, como o nome diz, né, de confraternizar, né, de estar com os irmãos, de estar com os próximos, de momentos de encontro, mas fazer isso em qualquer lugar, né, inclusive em sala de aula, que é o espaço, eu digo privilegiado, porque talvez é aquele que a gente gasta mais tempo, em especial os discentes, na universidade, né, mas a gente também tem um gasto aí importante de energia e tempo em outros espaços aí que a gente pode estar pensando em dar. Então, acho que, sabe, é importante a gente resgatar isso. A humanidade, né, tal como a gente conhece, e a gente evoluiu, né, para essa espécie que a gente é hoje, porque o cuidado existe. E porque o cuidado coletivo, o cuidado com o outro existe. E retomar, né, esse senso de coletividade, eu acho que é o primeiro passo para que a gente consiga manter, trazer a possibilidade de novo para um autocuidado que nos nutra de fato, né? Eu não sei vocês, talvez a gente pode compartilhar um pouquinho dessa experiência, quem está aqui, quiser colocar no chat, né? Para mim, né, na minha experiência pessoal, enquanto eu estava num momento muito difícil, que foi esse da pandemia, me nutriu muito me sentir nesse espaço comunitário, né? Sentir que existiam pessoas muito diferentes de mim, mas com problemas muito semelhantes, em quais eu pude contar, em que eu podia abrir a porta de casa e minha filha tá ali brincando com outras crianças, ela pôde conviver com outras crianças, coisa que ela não tinha experiência, mas isso é um lugar de privilégio que eu posso falar, né? Existem outras possibilidades também de cuidado, em que eu consigo identificar a própria minha experiência com a minha família também. A disciplina que eu dou aula é uma disciplina que me permite cuidar e ser cuidada, né, nesse espaço e nessa relação de sala de aula. Talvez nem todas dão essa margem toda, né, que a minha dá, mas que outras coisas, né, que outras experiências comunitárias, mas que também não são só individuais, vocês acham que podem nutrir vocês? Falei de uma, né, de uma experiência de grupo que me nutre, que é estar num espaço semelhante ao meu, né, de mães, com crianças, em que a gente consegue se cuidar e se encontrar. Daqui a pouco, lá no final da tarde, eu vou lá para a casa da minha vizinha, com chá de casa nova, com a casa que ela conseguiu comprar aqui, que ela já morava como, né? Então é isso, a gente vai confraternizar a conquista de uma pessoa. Queria que vocês pensassem, né? O que é que também, além do sono, da alimentação, da água que você bebe, o que é que nessas experiências de comunidade, do estar em comum, nutre você? Te alimenta, te cuida? Assim, eu falando por mim, né? Naquele momento que a gente estava falando sobre os espaços de convivência dentro da faculdade, e esse assunto de agora me lembrou uma coisa. Eu percebo que no dia a dia a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente tem que entregar, com as provas, os trabalhos, que a gente não tem tempo para descansar. E eu considero um ato de autocuidado quando, por exemplo, tem um intervalinho ali entre as aulas, um professor cancela uma aula, e ao invés de usar aquele momento para estudar ou adiantar alguma tarefa, que é o necessário, às vezes, né? Porque às vezes não tem como, tem que fazer. Só que, poxa, às vezes é melhor conversar com meus amigos, todo mundo assim confraternizar e cada um chorar no ombro do outro, porque isso também é contar com uma rede de apoio, né? Isso nos fortalece bastante. E às vezes é muito mais produtivo do que ficar a cara no livro ali, sabe? E não ter tempo para se tocar no real, assim, com outras pessoas, outras trocas. Acho que é um pouco disso que você fala, né? Perfeito, Lara, obrigada.
Amizade, né? Eu sempre digo para os estudantes também que passa muito rápido, né, Larissa, o período da graduação, e são poucos os contextos sociais que a gente consegue conhecer tanta gente quanto na graduação, né? A gente está inserido como estudante, inclusive, né? Porque no dia a dia, quando você, sei lá, vai tocar a vida, vai trabalhar numa empresa, as nossas relações vão ficando muito limitadas e de contratos, né, de serviços, a gente vai convivendo muito com pessoas que têm algum tipo de troca material com a gente e mais dificuldade de criar esses vínculos mais orgânicos, né? Eu acho muito importante a gente valorizar essa experiência dos colegas por perto, porque em breve eles não estarão tão perto, eles vão se mudar, né? Eu estudei em Uberlândia e lá recebe muito estudante de fora. E aí, logo que a gente se forma, cada um vai para um canto diferente do país, do mundo. Raros são aqueles que a gente consegue manter contato, né? Legal, Natália. Mais alguém quer falar? No comum, na comunidade, né? Como é que você se nutre? Aproveitar os momentos com quem a gente ama, os nossos, né? Os mais chegados, os filhos. Adoro domingar com meus filhos, ficar ali cheirando o cangote deles. Eu penso que existem vários espaços que a gente pode experimentar isso, né? Eu dei alguns exemplos aqui, a vizinhança, a família. Vocês falaram da própria universidade, né? Dos colegas, amigos que a gente vai criando, das redes de relações que a gente vai criando. E existem muitas formas de cuidado, né? E de autocuidado, que muitas vezes a gente não enxerga que é. Então, um bom papo, né? Uma relaxada, às vezes ir lá tomar uma cerveja mesmo, né? Com um colega, uma cervejinha gelada no final do dia. É uma possibilidade, contanto que, né? Que não ultrapasse a experiência do autocuidado. A Daniela está falando aqui que só de passar um tempo, né? Com as pessoas que ela gosta de conversar já deixa muito melhor. Quem nunca, né? Passou por uma experiência assim, do tipo, nossa, tô agoniada, tô angustiada, e você só fala e isso dá uma aliviada, né? Lógico que jamais substitui a terapia, ela tem o seu espaço, mas também tem essa possibilidade, né, de troca, ela é importante. Natália, passa pro último slide aí para mim, por favor. Caiu? Tá na cara de agoniado? Aconteceu um erro que eu tirei sem querer. Já vai voltar. Uhum. Aí. Essa palavra, essa frase, né, a ética da convivência nos conduz à política, ela é uma frase de uma pessoa que eu, né, respeito muito, é uma psiquiatra de Belo Horizonte, chamada Ana Marta Lovoski, e é uma inspiração dentro, né, do movimento da saúde mental, e essa foto aqui é uma foto de um dos encontros, né, dessa galera minha, da minha galera, que é a galera da saúde mental aqui de Goiânia, do serviço de saúde mental, do movimento social, e que também são espaços, né, que pela política, pela luta a gente se encontra, mas que a gente também constrói afetos. E eu percebo também que quando a gente se desassocia do nosso senso de comunidade, o nosso senso político no sentido de sermos pessoas responsáveis, né, no nosso processo de participação social, ele também vai se desagregando, né, essa consciência política de que somos todos responsáveis também pela mudança, né, como eu disse para vocês, eu vim da educação popular, então minha base freiriana é muito forte, né, que somos todos responsáveis aí pela mudança, mas eu só mudo também quando eu tomo consciência, né, essa tomada de consciência é um primeiro passo, de estar nesse lugar, né, de oprimido, mas também de opressor, e também saber que a transformação social, ela só vem dos espaços que são coletivos, e daquilo que se fortalece no coletivo. E eu vejo que o movimento, por exemplo, o movimento estudantil, ele tem idas e vindas, né, mas eu percebo que nos momentos
de maior enfraquecimento dele, menos direitos dos estudantes, né, existem. Na luta dos trabalhadores, menos direitos são assegurados quando a gente está desagregado, né, quando não existe um senso coletivo, um senso comum aí, para que a gente consiga enxergar a necessidade. Então, se a gente vive numa sociedade que inculta na gente, né, que tudo é individual, né, que você tem que investir em você, né, aquele movimento coach mesmo que a Natália trouxe ali no meme, que você tem que se autossustentar, você se cuida, né, lasque-se os outros, o senso de comunidade ele se perde, e o senso de responsabilidade coletiva também se perde, e a possibilidade de participação política, né, no sentido de transformação social, ela também se perde. Então, acho que isso responde um pouco a algumas das consequências políticas danosas que a gente teve nos nossos últimos anos, né, e eu não sei se a gente recompôs como sociedade, se a gente em algum momento recompôs, mas eu acho que houve uma perda significativa, né, porque pautas muito individuais quiseram ser garantidas nesse lugar, né, do individual, e a gente esqueceu o nosso senso de luta coletiva. E acho que se infiltrar nesses espaços, né, de participação social, mas também de gestão, ajuda a gente a gente que tem essa consciência que é política e que é coletiva, a garantir que isso não se perca, né? Então, se eu tenho pessoas na gestão da universidade, se eu tenho pessoas na gestão dos centros acadêmicos, que não têm esse senso, né, do coletivo, né, essa perspectiva política de transformação, as coisas vão ser dadas pelos interesses individuais. Os espaços em comum não vão ser prioridade. As lutas que são coletivas, que são de transformação, não vão ser prioridade, né? Então, quando a gente se junta, a gente se fortalece, né? Um pouco do que essa foto traz para mim, e a gente, inclusive, com alguns desses companheiros, estava conversando isso essa semana. Embora, né, o sistema que a gente vive, inclusive o sistema da universidade, diminua muito a nossa potência, a nossa energia, no sentido de conseguir estar nesses espaços. Então, eu acho que é algo importante, sabe, para a gente pensar, né, essa arte da convivência, né, de viver com o diferente, de saber que existe uma corresponsabilização entre nós, é uma ética, né, é uma ética importante, e conviver exige aí que a gente consiga ter clareza dessa nossa responsabilidade na participação social, na vida política aí do mundo. Eu queria falar uma frase, né, que também é do Paulo Freire, e que me anima muito toda vez que eu leio ela, nesses momentos, às vezes, de enfraquecimento, e eu vou, depois de ler ela, encerrar com um vídeo do YouTube aqui. Natália, acho que eu vou passar para você, já que você está no comando do... Pode mandar. Na verdade, não é um vídeo, é uma música, e eu queria que a gente ouvisse ela de uma forma com o coração aqui. O Paulo Freire vai dizer o seguinte: eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico, né? Eu acho que falar de cuidado nesse mundo doido que a gente vive é falar de esperança também, né? Garantir o autocuidado, garantir o cuidado coletivo é falar de esperança. E aí quero encerrar, queria que vocês ficassem ouvindo a música só para a gente pensar um pouquinho sobre ela antes de se despedir. Estão ouvindo? Escuta, escuta, o outra já vem. Escuta, escuta, cuidado, outro faz bem. Escuta.
escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuidado, outro faz bem. Eu vi o homem na rua gritando com sua voz, embargada de pigar, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim: cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Escuta, escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuida do outro faz bem. Escuta, escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuida do outro faz bem. Eu vi um homem na rua gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim: cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Escuta, escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuida do outro faz bem. Eu vi um homem na rua gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim: cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Pode tirar aí, Natália. Essa é a mensagem do Ray Lima, ele é um educador popular e ele fez essa música lindíssima aí no contexto nosso, né, de educação popular e saúde, justamente para a gente pensar, né, que não existe cuidado possível de si se a gente também não cuida do outro, do mundo, e é um círculo, né, que vai se regenerando, que vai se encontrando aí nessas experiências de cuidado. Obrigada pelo momento aqui com vocês, poder falar desse tema que eu gosto tanto. Excelente, Larissa. Excelente. Eu adorei conhecer essa música. Porque ela ilustra perfeitamente bem, né? Tem um livro do Leonardo Boff, Cuidar da Terra, né? Foi a primeira leitura, né, que eu fiz, que me fez começar a pensar nessa ideia de pesquisa, a me identificar com ela, né? E lá ele recupera o... Nossa, esqueci o filósofo agora que ele recupera, que tem que retomar a leitura. Esse filósofo que o Boff cita, ele defende que faz parte o que mais define o ser humano é o cuidado. Não é nada além do cuidado. Porque sem o cuidado, exatamente nessa linha que você trouxe, né? Sem o cuidado, não tem como um ser humano se tornar um ser humano. É a nossa marca.
E eu fico pensando assim, né? Fiquei pensando na mulher no puerpério sozinha, e muitas vezes a gente conhece histórias assim e acompanha na medida do possível, mas a gente sabe que às vezes está a mãe e o bebê que vão passar muitas horas sozinhos e sozinhas, né? A sociedade presta uma série de serviços que também são de cuidado, né? Então, assim, de alguma forma, a gente ter um restaurante disponível é alguém que está fazendo a comida para a gente, que a gente pode ir lá e acessar aquela comida, né? E a comida que não é feita com cuidado, você sabe que a comida não é boa, né? Então, assim, os serviços também que não são prestados com cuidado, a gente reconhece facilmente também. Então, eu acho que a nossa vida profissional também é atravessada por isso, porque as trocas sociais, né? Mesmo que mercadológicas, mesmo que com essas questões da troca financeira, até porque o outro tem que viver também, né? Também é cuidado, né? E eu acho que às vezes a gente se esquece, né? Que cada comida que veio parar no prato da gente teve um agricultor para plantar, teve alguém para distribuir, teve alguém para pôr na vendinha perto da gente, para a gente ir lá e comprar, né? E eu acho que quando a gente fala autocuidado, eu acho muito legal esse caminho que você retomou, porque foi o caminho que os autores que discutiram o autocuidado ao longo de 50 anos fizeram. Porque lá no começo, ele significava... Eu acho que essa tradução por português não funciona muito bem, porque o self-care, no início, ele é o cuidado leigo, né? Ele é o contraponto do cuidado médico, do cuidado profissional. Então, as revisões de literatura que eu acessei, eu achei muito legal, porque elas conseguem responder à demanda que aquele livro que você sugeriu, qual que ele chama? Eu li trechos, eu não consegui ler tudo ainda. Aquele que você me mandou? Desce o pau no lifestyle. Como chama, da Fiocruz? Eu não durmo bem, minha cabeça é cheia de... Ah, sim, é o Saúde Persecutória. Saúde Persecutória, fantástico, né? Ele faz essa discussão também, né? Mas, pelo menos no contexto das pesquisas sobre o autocuidado, ao longo das décadas, essa autocrítica foi acontecendo. Então, eles foram incorporando ao autocuidado a ideia de que eu cuidar do outro também é autocuidado, porque é cuidado leigo, e tem também o cuidado colaborativo, né, que é quando o profissional vem para dar suporte ao autocuidado, ajudar outra pessoa a fazer isso por conta própria, que é o diferente do cuidado assistencial, que é quando o profissional de saúde vai lá e faz pela pessoa, né? E aí a pessoa não aprende a fazer aquilo por conta própria. É isso, esse é o norte da discussão que a gente, e eu acho que fechou assim com chave de ouro, né, para a gente se divertir nos próximos capítulos, porque estamos só começando. Vocês querem falar, querem perguntar da presença da Larissa? Eu só queria te parabenizar mesmo, Larissa. Eu falo de novo, né, o que eu falei no chat, que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de ter esse contato com o outro, né, a convivência, como um autocuidado, né? Eu achei muito interessante. E é isso. Obrigada, Laura, Dani. Seu áudio está fechado, Natália. Perdão, estava lendo o comentário da Daniela. Obrigada por trazer uma reflexão tão importante. Adorei ouvir. Adorei falar e vocês participarem, né? Foi muito bom também ouvir vocês. Já tinha pensado nessa perspectiva da sala de aula e a Laura trouxe, né? Então, assim, a gente sabe, no fundo a gente sabe. E aí, talvez a gente precise retomar, né, o coletivo, o cuidado coletivo, as experiências coletivas de troca, até para que as experiências de autocuidado também sejam compartilhadas, né, Natália? Imagino que as rodas
de conversa têm sido super interessantes nesse sentido, de às vezes... E é isso bonito do grupo, né? Porque no grupo você consegue aprender a partir da experiência do outro também, você não precisa muitas vezes passar por essa experiência, mas você pode trazer ela para a sua vida. Em pensar em coisas que você não, né, não pensaria antes, mas que para o outro funcionou. Então, o quanto é rico, né? Falar de autocuidado e também em espaços que sejam coletivos, porque as pessoas possam não só consumir informação, porque eu acho que talvez o produto possível dessa, produto, né, final, assim, possível dessa pesquisa para o público, né, para as pessoas, seria ter acesso à informação e, às vezes, consumir essa informação no sentido de tentar trazer para a própria vida alguma experiência de autocuidado, mas eu acho que o processo certamente vai ser muito mais rico, né, desses encontros todos que estão acontecendo, os encontros também com a comunidade universitária, estarem falando sobre, né, como se cuidam, como gostariam de se cuidar, né, eu acho que realmente, né, é o processo e é a relação que vai enriquecer isso aí tudinho. Então, né, a participação que vocês tiveram aqui, com certeza, deixou muito mais rico esse momento. Sim, vamos tecer, né? Por exemplo, a prática de yoga, né? Uma coisa é você estar num grupo fazendo yoga, outra coisa é você fazer yoga online. Tem algum benefício para o seu corpo fazer o yoga online? Claro que tem, mas você está ali no círculo praticando é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então... Totalmente, para eu que pratico, totalmente. Eu chego lá no Shala antes, né, a gente tem ela conversa, a professora ela também vai trazendo algumas coisas atualizadas, então assim, é outra experiência você fazer yoga, né, no coletivo. E penso, uma das coisas até que eu acho que eu tentei falar hoje cedo, mas eu passo batido. Talvez momentos de cuidados coletivos, que sejam práticas físicas, de yoga, dança, que o povo gosta de dançar, no meio de uma aula, né, no meio de um pátio lá, pegar esses pátios aí mortos que a gente tem no sentido da vida, né, que a gente tem tanto espaço aí na UFG, pôr um fit dance, pôr uma prática de yoga. Meu Deus, isso é lindo. Não é? Então, assim, eu acho que a gente tem tantas possibilidades de fazer autocuidado com práticas coletivas, né? Assim, autocuidado, fazer cuidado, né? Com práticas coletivas, que também existem 1001 possibilidades, né? No intervalo longo de um almoço, que o pessoal fica dormindo, poder rir junto, né? Fazer alguma coisa junto. Acho que a gente pode deixar também esse espaço da universidade mais vivo, isso, à medida também que coisas vivas aparecem lá e aconteçam, né? Isso. A gente só precisa criar algumas oportunidades. Eu gostaria que a instituição incentivasse mais os estudantes a criar estratégias de apoio por pares, no termo teórico, né? Mas de se juntar, de se coletivizar, né? E às vezes a gente vê acontecer o contrário, né? Eles querendo fazer alguma coisa e a universidade dizendo não, aqui não pode, aqui não pode. Então, acho que tem que ter o contrário disso, né? Não é nem só acolher aquilo que surge. Acho que a gente tinha que ter uma política mais forte de incentivo para que eles se juntassem nesses bandinhos de sobrevivência, vivência e crescimento mútuo. Esse é meu sonho. Vocês viram que sonhar, a gente sonha assim, ilimitado, né, gente? Não é porque a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente vai parar de sonhar. A gente vai sonhando, vai dizendo, vai falando. O que nós vamos conseguir fazer, a gente sabe que é um pouquinho só, né? É o que der, é o que a gente conseguir convencer e conquistar as pessoas para estarem juntas. Mas eu acho que liberar o sonho é o primeiro passo. A liberdade para a gente se sentir potente, né? Muito grata, Larissa. Muito grata. Obrigada. Vamos encerrar, então, gente? Tchau, então. Muito obrigada. Beijos. Daqui a pouquinho a gente entra no outro link aqui.
para o grupo de trabalho. Tchau, tchau. Tchau.